Olá, pessoal! Bem-vindos à terceira temporada do Papeando com Pamplona. Novo formato, muitas novidades. Vamos lá? Compreender o sistema prisional brasileiro é um desafio enorme, hercúleo, difícil, doloroso. É algo que só alguém que conhece profundamente todos os meandros desse sistema é que pode falar. Olá, pessoal. Eu tenho hoje a enorme satisfação de receber no Papeando com Pamplona Rogério Greco. Procurador de Justiça, um dos autores mais respeitados do país em direito penal e processo penal, uma figuraça, baterista e meu irmão em Cristo. Amém. Greco, que prazer te receber no Papeando. Vamos Prazer, bater um papo? Vamos. Cara, o que é que você fala com a sua radiografia do sistema prisional brasileiro? Sim, Rodolfo, hoje é pior possível, né? É. Talvez a gente nunca tenha vivido um momento tão complicado no sistema prisional como agora. É engraçado que a gente fica analisando um pouquinho daquilo que está acontecendo no Brasil. Até pouco tempo a gente tinha uma ditadura. Sim. E nós tínhamos infinitamente menos leis penais do que temos hoje numa democracia. Então, assim, as coisas se inverteram. É. Então, a democracia, ao invés de preservar a liberdade, nós estamos fazendo justamente o contrário. Então, a gente tem prendido muito e prendido muito mal. Então, o sistema está em colapso e vai continuar em colapso. Mas Não adianta qual a ficar pensando... finalidade de uma prisão no Brasil? Olha, a gente tem que trabalhar com a prisão, assim, só em situações extremas para prática de infrações penais graves. E hoje no Brasil se banalizou a prisão. Então eu sempre digo nos eventos que quem tem que estar preso está solto, quem tem que estar solto está preso. A grande realidade é essa. Você só prende e continua prendendo o pobre, o miserável, aquele que não tem ninguém por ele. Esse pode ter certeza absoluta que ele está guardado. O que é que autoriza uma prisão? Bom, assim, são várias situações que autorizam uma prisão, mas a prisão que a gente lida dentro de um sistema prisional, ela só é possível após o trânsito julgado de uma sentença penal condenatória. E assim, o que a gente tem visto é que é uma banalização da colocação do sujeito no cárcere. Isso não faz muito tempo, em Belo Horizonte, aconteceu uma coisa que chocou todo mundo. Uma mulher, ela foi uma mendiga, ela foi surpreendida na rua subtraindo um xarope numa farmácia. Ficou presa por mais de um ano, cautelarmente por mais de um ano. Depois o juiz condenou essa mulher e substituiu a pena de privação de liberdade por uma restrição de direitos, porque a condenação dela foi: não, amigo, não faz isso é uma vergonha. E a gente soube depois desse fato, por quê? Porque mais uma vez ela foi presa, subtraindo um xarope também na farmácia. Primeiro, ela não tinha nem que ter sido condenada, a começar por aí. Porque quem que numa situação de normalidade sai de casa e fala assim: hoje eu vou furtar um xarope? Quem pensa isso? Furta um xarope por quê? Porque tem alguém na família que está com problema, ou ela precisa, não tem condições de comprar. Isso é que a gente chama, na nossa área, Rodolfo, de crime famélico. E é uma situação de estado de necessidade. Então, entre o patrimônio da farmácia e a saúde e a vida dessa mulher, é uma situação, dois bens que são juridicamente protegidos, mas entre o patrimônio da farmácia e a saúde dessa mulher, o que tem que prevalecer? A saúde dela. Então, ela tinha que ter sido absolvida. Não só foi condenada, como ficou um ano inteiro dentro do sistema prisional e depois o juiz substituiu a pena. Aí é muita hipocrisia. E o que fazer diante de situações como essa, de um ilícito famélico, né, causado? O que fazer? Ô Pamplona, isso infelizmente é muito comum, sabe? A mídia pressiona para esse tipo de prisão. Então a gente tem que ter, na verdade, instrumentos, artifícios para impedir que essa pessoa chegue no cárcere. E na minha opinião, o que a gente tem que fazer hoje em dia é aumentar a competência dos juizados especiais criminais. Então hoje, por exemplo, que o juizado julga infrações cuja pena máxima combinada não ultrapassa 2 anos. Certo. Eu acho que se a gente aumentasse essa pena para 4 anos, você já teria assim, você já esvaziaria o sistema de uma forma assustadora, porque todos os crimes patrimoniais não violentos seriam julgados pelo juizado especial. É um caminho. Mas diante de uma situação como essa, o que é que você diria para alguém que acabou de sair de uma prisão? Sinto muito, porque infelizmente o sistema é cruel mesmo.
Então é complicado, o sistema não atende à dignidade da pessoa humana. A gente vê que, recentemente, passou uma reportagem, uma entrevista em todos os canais de televisão, onde encontraram, até citei isso em outro evento que eu participei aqui em Salvador, encontraram uma carne, encontraram arroz, encontraram feijão numa cela, e as pessoas dizem, mordomia, encontraram carne. Amigo, qual o problema de encontrar uma carne dentro de uma cela? Qual o problema de encontrar um saco de feijão? Sabe, vai ver lá em Brasília, aquilo é mordomia. Aquilo que aqueles camaradas todos lá na Papuda, que o presídio foi reformado, uma ala inteira reformada para abrigar aqueles corruptos, aqueles covardes do mensalão, aquilo assim, é um tratamento desigual. Sabe? Todo preso tem que ter o mesmo tratamento. Um outro preso político lá tinha problema cardíaco, ficou o tempo inteiro fora da grade. Vai lá no sistema prisional, Rodolfo. A maioria tem problema de saúde. Não é só problema cardíaco, não. São presos com vírus do HIV, sarna, tuberculose, isso espalhando para todo mundo. Mas espera aí, por que eles não têm o mesmo privilégio? Eu não quero que ninguém sofra no sistema. Agora, se você tem um problema de saúde, eu tenho um problema de saúde, beleza. Só que eu entrei no sistema primeiro que você. Então eu tenho direito de ser tratado primeiro que você. Não é porque você é um político que você vai furar a fila. E infelizmente isso acontece. Esse é um tema fascinante. Fascinante. E eu quero dizer o seguinte, que bater papo contigo é um prazer enorme. Obrigado. Estou realizando um sonho. Eu já meu, bateu várias vezes. Tentando marcar esse papeando e finalmente nós estamos realizando. E é um papeando muito especial para mim, inclusive porque tem um novo formato hoje. Só que uma coisa que eu não abro mão é o seguinte, eu não sou um cara egoísta, então o bate-papo não pode ser comigo. Eu estou com uma plateia doida para participar. Você quer ver, Manuel? Alguém quer perguntar aí? Eu! Ele saiu educadinho. Olá, Greco, meu nome é Bruno. Gostaria de saber como o senhor avalia a forma de gerenciamento das prisões no Brasil. Oi, Bruno, boa pergunta. E assim, tem condições de resolver? Tem. Desde que você profissionalize o sistema. Ou seja, você tem que trazer para dentro do sistema alguma coisa que o preso possa trabalhar e saindo do sistema prisional, ele ingresse no mercado de trabalho. Isso é o básico, isso é o padrão do sistema. O gerenciamento deve ser direcionado à ressocialização. Ressocialização. Meu nome é Luziel. O senhor é favorável à privatização das prisões? Luziel, eu sou 100% favorável, desde que você tenha um controle sobre a privatização. Não é 100% privatizado, por isso é uma parceria público-privada. Se você tem condições de ter um sistema funcionando, um sistema adequado, pagando e fiscalizando, acho que a privatização é perfeita. Ela, na verdade, ela é a nossa saída. É uma opção ideológica de um modelo que se quer com eficiência. Olá, professor. Meu nome é Renata. Eu gostaria de saber como se portar diante de uma ordem injusta de prisão. Oi, Renata, depende de que tipo de ordem injusta. Se você estiver diante de uma ordem judicial que você considera injusta, infelizmente você vai ter que entrar com habeas corpus, você vai ter que se defender judicialmente por conta disso, né? Se for uma ordem abusiva, arbitrária, não existe, por exemplo, uma autoridade policial que está praticando esse tipo de abuso, existe até a possibilidade da defesa naquele momento ali, porque é passível de legítima defesa, embora seja discutível também. Olá, professor. Meu nome é Jéssica Berenguer e eu queria saber como o senhor compara o sistema prisional brasileiro com os de outros países. Oi, Jéssica, a gente tem muito que aprender nesse lado de ressocialização com sistemas prisionais de outros países, principalmente na Espanha. Então, nós temos que buscar no exterior esses modelos que já deram certo, que funcionam, que realmente ressocializam. Então, se uma das nossas metas é a ressocialização, o foco do sistema prisional tem que ser esse. E hoje no Brasil já se esqueceu de falar de ressocialização. A mídia não permite mais isso. A mídia quer o pagamento do mal pelo mal e ponto. Por isso que o sistema do Brasil... ela quer sangue, né? E o sangue da Ibope. Então quer dizer que hoje a ressocialização talvez seja um dos últimos aí projetos. E esse modelo espanhol você estudou no seu doutorado, não? Estudei no doutorado. O que é que você viu lá? O plano é show de bola demais, assim. Se falar isso no Brasil, às vezes dá problema, porque as pessoas não entendem, acham que é mordomia demais, mas é um complexo de ações que existe no sistema prisional, que o preso sai de lá realmente sem vontade de praticar a infração penal. E é isso que a gente tem que entender. Então, assim, é tratado com dignidade, a família é tratada com dignidade, não existem essas revistas vexatórias, humilhantes, como tem aqui no Brasil, principalmente familiares. Então, tem muita coisa importante a gente há muita coisa a incorporar, a observar e incorporar. Olá, professor. Meu nome é Leide. Eu gostaria de saber como o senhor acha que deve ser enfrentado o problema da superlotação carcerária.
Ô, Leide, na verdade a gente enfrenta com um conjunto de medidas. Não é criando mais penitenciários que você vai enfrentar esse problema, porque só em Minas, no ano passado, nós tínhamos 60 mil mandados de prisão expedidos e não cumpridos. Nunca vai ter penitenciário suficiente. Na verdade, ao invés de a gente adotar um movimento de lei e ordem que só prende, a gente tem que adotar aquilo que a gente chama de direito penal mínimo, ou seja, a prisão como a última ratio, só em situações extremas necessárias. Aí sim o sistema vai melhorar. Eu acho que essa ideia sintetiza muito bem o seu pensamento e aquilo que você vive e acredita, meu irmão. E eu quero dizer que esse dia de hoje eu estou realizando um sonho imenso Obrigado, irmão. de entrevistar um irmão, entrevistar alguém que eu admiro profundamente. Obrigado, meu irmão. Eu sou seu fã. Eu também sou Você seu. é o cara. O E eu cara quero não, dizer o cara e ter é a Jesus. honra de fazer um brinde com Show de você bola. aqui no Papeando. Valeu, irmão. Amém, meu Valeu, irmão. amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E eu quero Valeu. dizer, amigos, que entrevistar Rogério Greco e falar sobre esse tema tão delicado, que é o sistema prisional brasileiro, foi para mim um prazer enorme nesse novo modelo, nesse novo formato do Papeando. Consulte-nos lá no hashtag Papeando com Pamplona. E quero agradecer mais uma vez a galera do Jus Brasil, que nos emprestou o espaço com todo o carinho dos seus corações. Olha, a gente se encerra sempre Papeando com Pamplona com poesia. E hoje não será diferente. Apenas um modelo é outro. Vocês vão ver um link aqui na tela. Clique e você vai curtir. Até a próxima.